Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o sistema solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha. O que nos traz de volta à tarefa em questão: a maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte. Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio.
Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por 1 ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos. A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia. Cansado da velha Terra? Quer saber o que está além do céu estrelado da noite? Você não é o único. As pessoas têm feito a mesma pergunta há séculos. Felizmente, os cientistas têm tudo o que você precisa. Eles descobriram muitas coisas sobre lugares incríveis a anos-luz de distância do nosso planeta azul. Apenas 1 ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Incrível, não? Então, todos a bordo. A nave espacial do conhecimento está decolando. Sua primeira parada fica a 2,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Trata-se de um quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo e o primeiro a ser descoberto. Um quasar não é uma estrela, mas uma galáxia distante. Esse objeto extremamente brilhante obtém sua energia de um buraco negro supermassivo. Um disco de matéria gira em torno do buraco negro e cria atrito. É como quando você está com frio e esfrega as mãos para se aquecer. O atrito entre as palmas das mãos gera calor, fazendo com que você se sinta bem e confortável. O mesmo acontece no quasar, só que a quantidade de calor é maior, muito maior. Espero que você tenha se lembrado de levar protetor solar. A temperatura no coração desse quasar pode chegar a 10 trilhões de graus Celsius.
Além disso, há luz, muita luz. Esse objeto celeste brilha 100 vezes mais do que todas as estrelas de sua galáxia juntas. É hora de esfriar um pouco. 272 graus Celsius negativos, para ser mais preciso. Essa é a temperatura de uma jovem nebulosa planetária chamada Nebulosa do Bumerangue. Ela está localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra. O telescópio espacial Hubble da NASA capturou imagens da formação em 1998. Ela é composta de gás proveniente de uma estrela próxima ao fim de seu ciclo de vida. Dentro da nebulosa, há mais vento do que em Chicago, conhecida como Cidade dos Ventos. Os ventos atingem velocidades de até 500 mil km por hora, e eles são a causa das temperaturas geladas da nebulosa. Os pesquisadores ficaram impressionados ao descobrir que a temperatura da nebulosa do Bumerangue está apenas 1 grau acima do zero absoluto. 0 kelvins é para ser a temperatura mais fria possível. Esse é o ponto em que toda a atividade molecular e atômica é interrompida. Brrr, dá vontade de subir a temperatura da sua nave espacial. Em seguida, você está indo para um lugar que talvez não queira visitar. Desculpe. Então, é o buraco negro mais maciço. Esse gigante está localizado no coração de uma grande galáxia, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Sua massa é 66 bilhões de vezes maior que a do Sol, o suficiente para fazer com que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia se sinta envergonhado. Ele tem até uma massa de apenas 4,5 milhões de vezes a do Sol, mas é melhor não se aproximar de nenhum deles, pois a dieta de um buraco negro consiste em matéria. Ao calcular a quantidade de matéria que eles consomem, os cientistas podem determinar sua taxa de expansão. E esses buracos negros têm um apetite tanto. Os astrônomos acreditam que há buracos negros estupendamente grandes escondidos em algum lugar do universo. Se eles forem reais, estima-se que sua massa seja maior que 100 bilhões de vezes a do Sol. É hora de comer algo leve. A espaçonave entra no sistema Kepler-51. Ele abriga os planetas mais leves do universo conhecido, chamados de algodão doce. Parece bastante fofo, e é mesmo. A massa desses planetas é a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra. Mas isso não significa que eles sejam pequenos. Pense neles como algodões doces gigantescos do tamanho de Júpiter. Eles são planetas recém-nascidos cuja atmosfera ainda está esfriando. No entanto, talvez seja melhor esperar que esse processo termine, pois 260 graus Celsius é quente demais para a gente tolerar. Mas para os especialistas, os algodões doces são especiais. Esses planetas são incrivelmente raros, já que menos de 20 foram descobertos até agora. Você está pronto para uma corrida? Digamos que a nave em que você está esteja viajando a uma velocidade de 40 mil km por hora. Esse é o atual recorde de velocidade humana. Ele foi estabelecido pelo trio de astronautas da NASA da missão Apollo 10 em 1969. E não estou falando de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Essa foi a missão Apollo 11 no final daquele ano. Agora você vai competir contra uma estrela a 18 mil anos-luz da Terra. Sua maior vantagem é que essa é uma estrela de nêutrons. Ela foi formada quando outra estrela maciça ficou sem combustível nuclear e não conseguiu mais se sustentar. Pense em um carro andando com o tanque vazio. Agora, a vitória não poderia estar mais próxima, certo? Bom, não é bem assim. Quando uma estrela de grande massa sente que seu tempo acabou, ela se encolhe e começa a girar. Os patinadores artísticos fazem o mesmo durante um giro. Eles dobram os braços para aumentar a rotação ao máximo. Essa estrela de nêutrons é a campeã do universo. Ela gira a uma velocidade de 250 milhões de quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 24% da velocidade da luz. Uau! Você está com pouca energia neste momento? É hora de se recarregar com uma erupção de raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas geradas por várias formas de radiação. Essas explosões eram praticamente desconhecidas pela ciência até o final da década de 1960. Satélites equipados com detectores de raios gama registraram acidentalmente enormes explosões de radiação fora do nosso sistema solar. O que eram essas explosões? Nada escuro, sem dúvida, pois essas são as formas mais energéticas de luz. Os cientistas acreditam que as erupções de raios gama ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem e formam um buraco negro. A outra explicação é que elas são o estágio final de vida de uma supernova. Esse evento acontece quando uma estrela decide terminar com um estilo. As erupções de raios gama são mais brilhantes do que um diamante. Elas são 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Isso que eu chamo de um aumento de energia. Seu humor já está mais leve. Você quer visitar um lugar que tenha um charme.
Não se trata de um resort de praia, mas de um magnetar. É uma estrela de nêutrons com um toque especial. Os magnetares têm um campo magnético que é 1 trilhão de vezes mais forte do que o do nosso planeta. Mas não caia em sua atração. Digamos que você não viverá para contar a história se chegar muito perto de um deles. Em 2004, uma chama que saiu da superfície de um magnetar conseguiu comprimir o campo magnético da Terra a uma distância de 50 mil anos-luz. Bastante impressionante para uma estrela do tamanho de uma cidade. Dá vontade de se juntar a esse ímã enorme para cometer o maior roubo de todos os tempos. Um magnetar tem a capacidade de roubar todos os cartões de crédito do planeta Terra a uma distância equivalente à metade da distância da Lua. Felizmente para os seres humanos, a NASA descobriu apenas 31 dessas estrelas até o momento. Você mal conseguiu escapar da atração de um magnetar. De repente, você começa a sentir uma força estranha atraindo-o para longe de sua base. É o Grande Atrator, um dos maiores mistérios do universo. Essa enorme irregularidade gravitacional vem nos puxando cada vez mais para perto dela há bilhões de anos. Os cientistas estimam que o Grande Atrator está localizado no centro do superaglomerado Laniakea. O nome significa céu incomensurável em havaiano. Ele representa uma coleção gigantesca de planetas, estrelas e asteroides. Nossa galáxia natal, a Via Láctea, é apenas uma partícula nesse enorme superaglomerado. De acordo com a teoria do Big Bang, não o programa de TV, mas a teoria real, o universo tem se expandido em todas as direções. Mas o misterioso Grande Atrator está desacelerando as coisas. Como exatamente? Os pesquisadores ainda precisam descobrir isso. Pelo lado bom, eles são excelentes em dar nomes às coisas. O fim do universo seria chamado de Grande Colapso, se ainda existir alguém para o chamar assim depois de acontecer. Sua jornada também termina no limite do universo. A galáxia mais distante da Terra também é a mais antiga. As galáxias que se formaram primeiro após o Big Bang foram as que se afastaram mais. Portanto, toda vez que os telescópios avançados detectam um ponto muito distante, eles fornecem aos cientistas uma imagem das origens do universo. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida?
Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP 40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP 40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP 40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP 40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP 40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra.
Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio, mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1.000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a estrela buraco negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro?
E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias.
Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro.
Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco, e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas, na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho, mas você pode ter certeza de que tudo que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles,
E quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete. Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser 1 minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa, e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver, e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete.
Você está viajando pelas profundezas do espaço sideral, circulando estrelas e galáxias inteiras. Uau! Parece que esta nebulosa multicolorida logo entrará em colapso sob seu próprio peso e explodirá como uma supernova. Agora vamos circundar cuidadosamente este buraco negro. Tente não ser pego pelo campo gravitacional dele, ou ele vai engoli-lo como um monstro espacial. Espere. O que é aquela estrutura estranha ali? É uma muralha brilhante. E se você olhar de perto, cada ponto brilhante é uma galáxia inteira. Esse paredão tem cerca de 100 mil dessas galáxias. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Então, esta muralha contém um quatrilhão, que é 10 seguido por 15 zeros, de estrelas como o nosso Sol. Essa estrutura gigante é chamada de Muralha do Polo Sul e está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Em comparação, a estrela mais perto de nossa casa é Próxima Centauri, a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Os foguetes podem percorrer essa distância em cerca de 73 mil anos. Portanto, a jornada para a Muralha do Polo Sul pode levar mais tempo do que nosso sistema solar existe. E ela é simplesmente gigantesca, mesmo em escala cósmica. Possui cerca de 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. Para dar uma ideia disso, a largura da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Mas você não consegue ver o paredão mesmo com o telescópio mais poderoso, porque a própria Via Láctea obstrui a visão. Ela é tão brilhante que esconde a região. É como tentar olhar para o céu estrelado de uma metrópole. A poluição luminosa não vai deixar. Os cientistas conseguiram detectar esta muralha galáctica, medindo o desvio para o vermelho. Sabemos que todos os objetos no universo estão se movendo. Eles se espalharam dos outros como resultado do Big Bang, que aconteceu há bilhões de anos. E quando as galáxias se movem, suas ondas de luz mudam ligeiramente. Ao medir essa alteração, podemos entender o que é o objeto e como ele se desloca. E essa muralha nem é a maior do nosso universo, e sim a grande Hércules Corona Boreal, uma superestrutura plana, gigante, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de largura. Isso é cerca de 10% de todo o universo observável. Trata-se de um aglomerado de galáxias e conseguimos detectar essa estrutura gigante por rajadas de raios gama. É o evento eletromagnético mais brilhante do universo. Você pode até vê-lo nos confins dele. Essas explosões são um evento muito raro. Na Via Láctea, por exemplo, isso acontece uma vez a cada poucos milhões de anos. Se notarmos muitas delas em um curto espaço de tempo no mesmo local, significa que existem muitos objetos como a Via Láctea lá. Então, há muitas galáxias por aí. Outra estrutura gigante incomum no universo é o Grande Grupo de Quásares, com cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é preciso um fóton de luz de quase o mesmo tempo que o nosso planeta existe, apenas para ir de um lado da estrutura para o outro. E se você colocar o Grande Grupo de Quásares na escala, ele seria 6,1 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Os cientistas descobriram que existem pelo menos 73 deles nessa estrutura. Estes são alguns dos objetos mais incomuns do universo. São os núcleos ativos das galáxias. No centro de um quasar há um buraco negro supermassivo. Um gigante devora a matéria ao seu redor. Uma força bárbara de gravidade torce a matéria ao redor do buraco negro, formando um disco, que é a fonte da radiação mais forte que existe. Em comparação, a de um único quasar é dezenas ou centenas de vezes mais forte do que a de todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Por causa de uma radiação tão forte, podemos detectar quásares mesmo a distâncias muito longas. É por isso que eles também são chamados de faróis do universo e são usados pelos cientistas para estudar o universo e o movimento dentro dele. Um dos mais distantes de nós está a cerca de 13,1 bilhões de anos-luz de distância. Isso o torna um dos objetos mais antigos do universo. Ele surgiu cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang e é quase 3 vezes mais velho que o nosso sistema solar. Além disso, ainda tem um brilho extremo, cerca de 4,14 zeros vezes mais brilhante que o Sol. Os cientistas explicam que no centro do gigante fica um buraco negro supermassivo, 800 milhões de vezes mais pesado que o Sol. Todas essas estruturas gigantes são apenas blocos de construção do nosso universo. Veja, este é o nosso sistema solar. Agora, diminua um pouco o zoom. É aqui que nossa estrela natal fica na Via Láctea. Reduza novamente. Aqui está um grupo local de galáxias, assim como todos estes pontos brilhantes. Esta é Andrômeda, e esta é a galáxia do Triângulo.
e mais algumas dezenas de outras galáxias ligeiramente menores. Elas estão todas gravitacionalmente conectadas. O tamanho da estrutura é de cerca de 10 milhões de anos-luz. Isso é 100 vezes a largura da Via Láctea. Diminua o zoom, por favor. Este é o superaglomerado de Virgem, 20 vezes maior que o grupo local. Há cerca de 30 mil galáxias diferentes, e a massa da coisa toda é de cerca de 1,15 zeros de massas solares. Reduza o zoom novamente. Laniakea. Essa estrutura é quase 3 vezes maior. Inclui o superaglomerado de Virgem e outros menores. São cerca de 100 mil galáxias aqui, mas ainda não acabou. Diminua mais um pouco. Aqui está o complexo do superaglomerado Peixes-Baleia. Uma estrutura galáctea gigante com aproximadamente 60 aglomerados de galáxias. Portanto, há mais delas nele do que grãos de areia no deserto. Você sabe o que fazer. Menos um. Ufa, este é o universo observável. São mais de 500 bilhões de galáxias. E as estrelas? Bem, existem cerca de 1 bilhão de trilhões delas. O universo observável tem sua própria estrutura. Aglomerados de galáxias formam cadeias e muralhas, como você já viu. Mas esses fios são separados por imensas regiões de vazio absoluto, as áreas chamadas de vazios. Nesses lugares não existe matéria alguma, há menos moléculas neles do que em uma sala vazia. Um desses vazios tem uma reputação muito mística, é o supervazio de Eridano, ou ponto frio. Ele surgiu apenas 380 mil anos após o Big Bang. Tem quase 1 bilhão de anos-luz de largura e pode conter centenas ou milhares de galáxias com trilhões de estrelas. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido o resultado da maior colisão de todos os tempos, envolvendo universos. Existe uma teoria de que o nosso é uma espécie de bolha, uma enorme esfera que contém todas essas muralhas e cadeias de galáxias. Agora, imagine que há um número infinito dessas bolhas. Podem ser mundos paralelos ou universos diferentes. Muitos anos atrás, uma delas chegou perto da bolha do nosso universo. As paredes se tocaram e os dois universos se conectaram por um tempo, como duas gotas de água se juntando, mas o outro continuou se movendo. A área onde as bolhas se uniram ficou cada vez mais fina até que essa conexão se rompeu e elas se separaram uma da outra. Neste ponto, o segundo universo arrancou parte do material da nossa bolha. Todas aquelas galáxias que costumavam preencher o supervazio de Eridano acabaram em um universo paralelo. Os cientistas supuseram que poderíamos viajar através de outras bolhas. Voar até a suposta muralha do nosso universo levaria uma eternidade e demoraria ainda mais para viajar pelo espaço interuniversal. Então, temos que usar portais ou buracos de minhoca. Aqui está como funciona. Imagine um pedaço de papel com o ponto A de um lado e o B do outro. Em vez de percorrer toda a folha de papel, apenas a dobramos, de modo que o ponto A fique logo acima do ponto B. Tudo o que resta é fazer um pequeno buraco, e a viagem leva apenas alguns instantes. Alguns cientistas acreditam que esses atalhos pelos universos ficam dentro de buracos negros. Mas como sobreviver caindo em um deles? É preciso apenas escolher um que seja grande o suficiente. Tudo se resume à gravidade. Imagine que você está caindo em um buraco negro agora. Quanto mais perto chega dele, mais força ele exerce, e se intensifica a cada centímetro. Em um ponto, a força gravitacional que afeta a sua cabeça é muito mais forte do que nos pés. Então você se transforma em espaguete. Mas, se escolher um buraco negro supermassivo como os dos centros das galáxias, a força gravitacional aumenta gradualmente. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol e muito maiores. Mas a força gravitacional na sua cabeça e em seus pés será quase igual. E você ainda se sentirá confortável. Quem sabe, talvez, se conseguir sobreviver a uma queda em um buraco negro tão grande, você se encontre em um universo completamente diferente, onde diferentes leis da física se aplicam, mas até agora, isso é apenas uma teoria. Ok, digamos que este microscópico grão de areia de apenas 2 milímetros de diâmetro seja o nosso planeta, a Terra. Pode acreditar, nem somos tão grandes assim na escala cósmica, então estou sendo bastante generosa. Vamos ver. Enfim, a Lua ficaria aqui com um pouco mais de 5 centímetros de distância e teremos que encontrar um grão de areia que é 3 vezes menor do que o primeiro. É difícil dizer se este é o certo, então vamos imaginar de novo que seja. E qual é o vizinho mais próximo da Terra além da Lua? Isso mesmo, Vênus. Ele é considerado nosso planeta irmão, pois tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra, então esse grão de areia será usado de novo.
Quanto à distância, teremos que caminhar um pouquinho mais agora. E chegamos a mais de 6 metros de distância daquele grão que corresponde à Terra. E esta é a menor distância do universo. Vai por mim. Em seguida, vem Mercúrio, que tem menos da metade do tamanho da Terra. Então vamos pegar um grão de sal desta vez, para variar. A que distância você acha que ele fica do seu vizinho Vênus? Passou longe. Ele fica aqui, ó, a quase 8 metros de distância. Sabe aqueles ônibus de 2 andares de Londres? Então, a distância é igual ao comprimento desse veículo. Ok, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, naturalmente, aqui está a grande e majestosa estrela do tamanho desta pedra, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, então serve. Onde vamos colocá-la? Bem, é melhor pegar mais um veículo de 2 andares e mais um pouquinho, pois a distância entre o Sol e Mercúrio é de 9 metros, mais longe que Vênus. E uma caminhada daqui até a Terra é uma viagem. A distância equivale àquela entre 2 bases de beisebol. Legal, né? Mas estamos só começando. Saindo do Sol, em seguida vem Marte, que é 2 vezes maior que a Terra. Digamos que ele seja um grão de pimenta rosa dessa vez. A distância até ele, porém, é ainda maior do que a de Mercúrio até o Sol, mais de 10 metros. Então, vamos colocá-lo aqui. E agora, prepare-se para algo surpreendente. Estamos atravessando o cinturão de asteroides para chegar a Júpiter. Para isso, precisaremos viajar cerca de 84 metros, quase a altura da Estátua da Liberdade. E o planeta em si é do tamanho dessa uva, com meros 2,5 centímetros. Agora vamos pegar uma uva menor e percorrer mais 100 metros. É essa a distância entre Saturno e Júpiter. Você ainda consegue ver a nossa pedra, quer dizer, o Sol, daqui? Eu acho que não consigo. Agora, se você pegar a ponte Golden Gate dos Estados Unidos e considerar os pontos mais alto e mais baixo dela, esta seria a distância entre Saturno e Urano, o 7º planeta do Sistema Solar. Viu só como a distância aumenta cada vez mais? E ainda está longe de acabar. Conheça Netuno, o irmão de Urano. Embora eles sejam vizinhos, andaremos mais 250 metros para chegar até ele. Coloque 5 piscinas olímpicas lado a lado e você terá a escala certa. O antigo planeta 9, Plutão, é nosso próximo destino. Se partirmos diretamente do Sol, ele ficará a mais 4 piscinas olímpicas de distância e será do tamanho de uma lasquinha de pimenta do reino. Plutão é 6 vezes menor do que a Terra. E agora vem o que mal conseguimos imaginar. Vamos primeiro voltar para o Sol e começar nossa jornada a partir de lá. Lembra da distância? Isso mesmo, mais de 800 metros de distância agora. Para chegar à fronteira do Sistema Solar a partir desse ponto, teremos que viajar 4 vezes ao redor do planeta. Sim, ainda estamos na escala onde o Sol corresponde a uma pedra de 20 centímetros. E quando terminarmos, estaremos em um cinturão gigante de pedaços de gelo flutuantes, a nuvem de Oort. O comprimento desse cinturão vai bem além dos limites do nosso planeta, mas vamos tentar. É só pegar 3 pedras do mesmo tamanho do nosso Sol aqui e colocá-las lado a lado. Agora, imagine que cada uma dessas pedras seja do tamanho real do Sol. Esse é o tamanho da nuvem de Oort para você, que forma um círculo ao redor do Sistema Solar inteiro. Se a colocarmos na escala inicial, nem vai dar para ver o Sol. Ele será do tamanho de um átomo. Então, vamos sair daqui e começar tudo de novo. Que tal? Ok, agora este anel de pedras contém dentro de si um volume imensurável de espaço. Seu raio é de aproximadamente 1 ano-luz, ou 1 centímetro na nossa escala. Isso seria o marco zero de todas as descobertas futuras. O sistema estelar mais próximo daqui é Alpha Centauri, e ele estará a cerca de 4 centímetros de distância. Ele consiste em 3 estrelas e pelo menos um planeta que pode ser habitável. O sistema é muito pequeno para ser visto nessa escala, mas vamos fingir que este grão de areia serve, e vamos seguir adiante. Agora vamos para a borda da galáxia Via Láctea, nosso lar. A galáxia em si tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas não estamos muito longe do seu centro, então nossa jornada durará apenas 50 mil anos-luz. Na escala minúscula que criamos aqui, ela teria um pouco mais de 500 metros. Se conseguíssemos deitar a torre CN de Toronto, no Canadá, essa distância seria o comprimento dela mais uns 3 metros. A partir daqui, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Em um futuro distante, ela colidirá com a Via Láctea, mas agora, para chegar lá, precisaremos viajar cerca de 25 quilômetros,
Isso dá 2,5 milhões de anos-luz em números reais. Se estiver interessado, isso também equivale a 2,5 vezes a distância da superfície até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Depressão Challenger. Em seguida, temos um objeto que poderia finalmente ser de grande escala, a NGC 604, uma nebulosa localizada na galáxia do Triângulo. Se caminhássemos em linha reta, precisaríamos viajar apenas 2 quilômetros de onde estamos agora. Então vamos fazer isso. E a nebulosa em si tem cerca de 1.500 anos-luz de diâmetro, o que equivale a 15 metros. É um prédio de 5 andares. Mas vamos voltar cerca de 800 metros para observar outra coisa. Este objeto é quase do tamanho exato de um Boeing 747 e, surpreendentemente, é uma galáxia. Uma galáxia anã, para ser mais precisa. A Messier 32 tem 6.500 anos-luz de diâmetro e é um satélite para a galáxia Andrômeda. Elas se movem juntas e a Messier é puxada pela gravidade de sua irmã mais velha. Agora vou levar você para o melhor passeio da sua vida. Prepare-se, vamos percorrer distâncias e nos deparar com tamanhos que pareceriam impossíveis se fossem verdade. Primeiro, vamos voltar ao círculo de pedras que é o nosso sistema solar. Partindo para cima e para fora do nosso sistema solar, podemos ver a Via Láctea, com seu 1 quilômetro de largura. E se subirmos mais, veremos o vazio ao redor da galáxia que já exploramos hoje, 25 quilômetros de nada. Depois, veremos as galáxias e as galáxias anãs que ficam ao redor da nossa. Primeiro a Andrômeda, e então as outras, até chegarmos a um ponto alto suficiente para ver o grupo local todo. Ele é o conjunto galáctico no qual a Via Láctea corresponde a não mais que 1% dele. O diâmetro total seria de quase 100 quilômetros. Mas continuamos subindo. E agora estamos olhando para o brilhante superaglomerado Laniakea, que abriga o grupo local. A partir daqui, nossa galáxia nem é mais visível. O diâmetro do superaglomerado é de cerca de 5.200 quilômetros, ou seja, do tamanho da Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul. E não para por aí. Vamos subindo cada vez mais, até vermos Boss Great Wall, um superaglomerado que fica a uma distância inimaginável de nós e que, em nossa minúscula escala, teria um diâmetro de 10.000 quilômetros. Isso é maior que a Grande Muralha da China, com todas as suas ramificações. Agora entendi por que se chama Boss. E finalmente, estamos lá em cima, no espaço sideral agora. Embora o modelo da nossa galáxia inteira tenha ficado tão longe lá embaixo que já não é mais possível vê-la sem um telescópio. E agora estamos olhando para a maior coisa observável do universo, Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Na nossa escala, ela ficaria a 100.000 quilômetros de distância da Terra, ou a 1/4 da distância até a Lua. E seu diâmetro é o mesmo, então equivale a mais 1/4 do caminho. Há trilhões e trilhões de galáxias, nebulosas, estrelas e infinitas possibilidades por lá. E mesmo assim, o universo está sempre expandindo. Então, isso tudo é só o começo.